primeira coisa que eu vou pedir para cada um se apresentar, começando pelo Cadu. Então, acho que tem um slide aqui para falar. Cadu. Boa. Eu vou tentar dar um overview bem rápido, porque quando a gente fala ZAMP, não é todo mundo que conhece o que é exatamente a ZAMP. Mas vocês vão entender que vocês conhecem a ZAMP. Tá? Um pouquinho, não vou também dar todo o timeline, mas a ZAMP, na verdade, começou em 2011. Né? Em 2004, nós inauguramos a primeira loja do Burger King no Brasil. Em 2011, criou-se o grupo Burger King Brasil, né, que foi uma joint venture entre a Vinci e a 3G Capital. Ao longo desse período foram fazendo muitas aquisições de lojas que já existiam, inaugurando bastante, né? Em 2018 a gente também adquiriu a licença para operar a marca Popeyes, né? Espero que todo mundo conheça e todo mundo já tenha experimentado Popeyes. Se não foram, aconselho, não porque eu gosto só da marca, mas porque realmente o produto é muito bom, tá? Muito melhor que o da outra marca. E aí, em 2022, né, a gente teve um rebranding que foi trazer a marca Zamp, né? Para quem não sabe o que significa Zamp, ela vem do verbo zampar. O verbo zampar exige que é você comer com muita vontade, com muito gosto, né? E a Zamp traz muito isso da cultura, né? Então, nós queríamos não ser apenas o Burger King Brasil, mas trazer o conceito de House of Brands, né? Então, ser realmente um operador multimarcas, né? Na sequência, em 2024, mais recentemente, a gente teve uma troca dos nossos acionistas, né? Então, o grupo Mubadala Capital, né, que é o fundo soberano, ele adquiriu o controle da empresa e, na sequência, fez um M&A muito importante, movimentou muito o mercado, que foi trazer também a licença das marcas Starbucks e Subway. Então, vocês já imaginam que minha vida não está muito fácil ultimamente, né? Então, aqui estamos, acho que mais para dar um contexto, o que é a Zamp, acho que é muito legal isso, né? Então, vocês percebem que vocês conhecem bastante mais do que vocês imaginam do que é a Zamp. Rapidamente, nosso sonho, né, é ser o melhor operador de restaurantes do mundo, transformando positivamente a vida das pessoas. E só rapidamente, os nossos valores também são muito importantes para a gente, né? Então, você faz e você merece. Nós temos uma atuação muito de meritocracia. Esse negócio é seu, a gente veste a camisa da empresa, literalmente, até por isso que eu vim aqui, né? Porque realmente a gente tem muito senso de dono, a gente gosta de vibrar muito ao longo da jornada, temos coragem para inovar, também só fazemos o certo sem atalho. Pessoas no centro de tudo, né? A gente realmente entende que as pessoas são que realmente movimentam e levam a empresa onde a gente quer chegar, mas sempre com muita humildade. Números bem rápidos da empresa aqui, né? Então vocês já veem aqui o quanto foi a alavancagem, né? A gente saiu aqui de número de lojas aqui beirando os 1.000 para passar de mais de 2.000 lojas após o M&A, né? E também os números de receita que a gente vem aqui na casa hoje de estar atingindo 4. Na verdade, esse último ano a gente já passou dos 5 bilhões aí em receita e faturamento no ano. Números de quantidade de sites, né? Então, Burger King, nós temos quase 1.000 lojas, Popeyes 95, Starbucks 116 e o Subway quase 1.500 lojas, né? Que é uma marca que inclusive já teve mais de 2.000 lojas. Subway tem uma característica que 100% das lojas elas são franqueados. Esse ano a gente passa também a começar, espero eu, tudo corre, estamos planejando para isso, para a gente também começar a fazer a nossa expansão orgânica de lojas próprias. Aqui só um pouquinho dos nossos desafios desse ano, para vocês entenderem, de repente, a importância até de ouvir esses parceiros que podem nos ajudar muito nessa construção. NRG, que é um conceito diferente, né? A gente é Net Restaurant Growth, né? Então, assim, quanto que eu vou aumentar o parque de lojas, né? Então, se eu fechar 10, eu tenho que inaugurar 55 para fazer um NRG de 45. Tá? Então, esse ano de Burger King, nós temos que ter um NRG de 45 lojas, então vamos abrir mais 45 lojas, e se eu fechar uma, vou ter que aumentar esse número. Popeyes 15, 33 Starbucks, 45 Subways. Iremos reformar 200 lojas de Burger King, né? Então vocês veem que são números bem audaciosos, porque a gente está realmente querendo trazer novamente uma força para a marca muito grande. Então vocês vão ver ao longo do ano uma transformação muito grande nos nossos restaurantes, tá? E realmente não é só um tapa, não. São reformas muito complexas aí, envolvendo operação, equipamento, time, por aí vai. Tá? 10 reformas de Starbucks e também mais de 100 reformas em Subway. Tá? Então são alguns números, né, que a gente respira bem. Até uma das Thales aí vai explorar um pouquinho esse assunto com a gente, né?
E aí a gente também tem como um sonho, né, e um planejamento que nos próximos 5 anos a gente esteja inaugurando mais de 1.000 lojas dentro das nossas marcas, né? Então você vê que são números realmente bem relevantes, bem expressivos aí para buscar isso. Falar um pouquinho de mim agora na apresentação, né? Então sou pai do Davi e do Caio, o marido da Ana Cristina, tenho 46 anos, torço para São Paulo, atuo como diretor de engenharia da ZAMP, sou engenheiro civil, como já foi comentado aí pelo Kevin, com mais 20 anos de atuação no varejo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que me define muito, né, no meu dia a dia, que a liderança é acima de tudo, a gente está disposto a servir o time, né? É muito fácil cobrar, é muito fácil exigir, né, mas a gente como líder tem que primeiro estar disposto a ajudar e servir ao nosso time, tá? Aqui deixo os meus contatos, tá? Para quem aí depois quiser, o QR Code é para o LinkedIn, o e-mail e o telefone. E aí, não estava no script, mas só para fazer uma provocação bem rápida aqui para todo o time, né? Não fiquem bravos, tá? Porque eu juro que eu me identifico bastante com o slide que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas eu peguei uma referência aqui de 1990. Não sei se todos sabem, isso é uma fita cassete. Nós ouvíamos música com isso, para rebobinar, você pegava uma canetinha Bic e girava aí, certo? Vocês aqui são tudo bem novos, não passaram por essa fase, já pegaram MP3, né, no máximo um CD, né, mas isso já existiu um dia, tá? Então um dia existiu, e se vocês olharem no YouTube, na internet, vocês vão descobrir isso, certo? Hoje, evoluímos um pouquinho nesse sentido, né? A gente normalmente usa o Spotify e eu já estou descobrindo que nem Spotify mais, tem outras plataformas até um pouco mais atuais, mas acho que Spotify pelo menos é uma plataforma que praticamente usa, né? Então assim, a evolução, né, de aí, óbvio que você tem várias etapas aí, CD, MP3, todo mundo um dia aí, ou também de uma certa idade, entrou no Napster ou algum outro aplicativo aí que ia lá, baixava música MP3 aí na madrugada, para a gente chegar hoje e ter um streaming de música que você liga o celular, aperta, você tem qualquer música que você quer, né? Então acho que é uma evolução relativamente grande. Eu juro que eu não combinei com o David. Eu não combinei. Mas aí nós temos o nosso amigo aqui, né? Em 1990, nós já usávamos essa ferramenta extremamente poderosa e a gente agora usa a mesma ferramenta com um pouquinho mais de, né? Certo? Né? E aí um pouquinho mais para a gente da construção civil. Eu sei que não é só isso, né? Já temos mais métodos construtivos, mas a gente via lá, né, o nosso amigo ali, né, rebocando a parede, ali ele nem chapiscou ali, mas tudo bem, né? E aí a gente vai esse ano, você vai nas obras, evolui um pouquinho, a gente está um pouco mais preocupado com o segurança do trabalho, né? Mas no fim do dia é o mesmo sistema construtivo, né? Então acho que é muito legal. Não, tem mais idade, né? Mas é muito mais para nos provocar que, assim, a gente, acho que como heads aí, em engenharia, em projetos, em construção, cada um no seu segmento, mas que no fim do dia a gente atua em algum ecossistema, num ecossistema que é o mesmo, né? Eu acho que a gente também tem que nos provocar e vestir o papel e a responsabilidade de ser agentes dessa evolução. A gente sempre cobra que eu vou dar um exemplo, BIM. Por que a gente não implanta BIM? Porque o custo de projetos ainda é muito alto, porque os fornecedores cobram caro. Mas talvez porque a gente também ainda não fez essa evolução nesse sentido de todo o mercado começar a migrar para o BIM. Você vai ter mais opção de fornecedores, os fornecedores vão ser mais, vão conseguir com isso melhorar os custos deles, e a gente começa a ter uma evolução e a gente começa a ser agente dessa transformação, né? A gente está falando de IA e estamos falando de outras coisas legais nesse sentido. Então, porque no fim do dia, se deixar, a gente vai para o Excel, vai para o Reboco e vai onde a gente está na nossa zona de conforto. Então, a grande provocação que eu queria terminar aqui, né, na apresentação é isso, né? Acho que cada um aqui como profissional, né, a gente assume essa responsabilidade de que a gente tem que construir o futuro que a gente quer e não só esperar que ele ocorra e a gente ser passageiro, né, da agonia dele. Ok? Beleza, obrigado. Já podia ser uma palestra, né, Cadu? Já está pronto para fazer uma palestra. Alberto, por favor. O passador está aqui. A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Está escuro, choveu, Falar um pouquinho aqui, começando de mim. Eu sou Alberto, né? Trabalho na AutoZone, né? A minha filha está aqui, né? Na frente. Veio Olha me que prestigiar legal. Aqui.
E um pouquinho de quem eu sou, né, de que eu fiz, eu tenho 20, vou completar 25 anos de varejo, né? E varejo mesmo, eu comecei na C&A como atendente de final de ano ali e fui crescendo lá dentro depois. E ali me apaixonei por isso, né? Porque, cara, é muito veloz, você vê o resultado ali na veia, né? Você vê as coisas acontecendo. Então, ganhei um prêmio lá, coloquei algumas conquistinhas que eu tive aqui, né? Melhor coordenador de retail aqui de São Paulo, com algumas inovações que a gente fez lá em 2005. Né? Na minha carreira como engenheiro, tenho mais de 250 obras, né? Quando eu estava em construtora, já fui de construtora também, no Itaú e no Santander. Então, talvez seja um laranjinha de alguém aqui que comentou, né? Talvez, tá, gente? Talvez. Trabalhei no Burger King também. Né? Lá conheci o Cadu. Ele não era do Burger King na época. E eu era, e depois a gente trocou. Então fiz 24 reformas, eu tava pensando, o David, cadê o David? O David, com aqueles números que ele mostrou, você tá ferrado, hein? E também trabalhei na Loft, né? Não sei se todo mundo conhece aqui, mas uma empresa de apartamento de alto padrão. Então a gente fazia a gestão de 220 obras, né? Praticamente quase simultâneas. E a gente desenvolveu muita tecnologia em cima do Excel. Né? Eu trabalhei numa empresa também, não vou falar aqui pro Cadu, né? Mas lá eu aprendi um negócio muito engraçado, né? Lá ainda, não sei se ainda é o SAP, né? Lá eu aprendi que é o seguinte, o SAP é um sistema apoiado em planilhas. Né? Porque tem o SAP, mas toda a área tinha a sua planilha, para confirmar se o SAP estava certo. Né? Então eu acredito muito que a tecnologia ela vem para frente ganhar tempo. Né? Eu brinco, o Cadu mostrou, não botei uma foto ali, mas o Cadu mostrou uma foto de rebocando parede, né? Eu falo muito pro meu time. Cara, vocês não tem que ir na obra ver o cara rebocar a parede. Né? Isso aí tem a Constructim, isso aí tem outras ferramentas que ajudam a gente. A gente tem que criar valor. Né? A gente até entende todo mundo aqui de obra, né? Tem arquitetos, engenheiros, tecnólogos, técnicos aqui, pessoal do comercial, mas o nosso negócio, do Cadu é vender hambúrguer, do Guilherme é lifestyle, o meu é vender peça de carro hoje. E o de cada um. Então, esse é o nosso negócio. A gente usa a nossa expertise para fazer isso acontecer mais rápido. Evoluir, né? Então, aqui um pouquinho, né? Também trabalho como coach e mentor. Outro trabalho que eu desempenho. Porque eu acredito que essa galera que está aqui, ela é muito carente em alguns momentos, né? Porque é muita pressão, tá vendo ali 200 obras, 200 reformas, e é resultado, e se não abre é porque não abriu. E se abriu é porque que tem pendência. E se tem pendência é porque que não teve saving. Alguém já passou por isso aqui ou não? É assim que funciona, né? Sempre tem que fazer um pouquinho a mais. Então, eu trabalho muito com esse pessoal para entender como crescer, como mostrar valor. Né? Porque a gente só vai ficar enfiado na obra ali para entregar. Cara, vai passar ano, e a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente tem que sempre tentar evoluir. Tá? Então, também deixei aqui um QR Code com meus contatos aqui, do Instagram e do LinkedIn. E vou falar um pouquinho aqui da AutoZone. Alguém conhece a AutoZone aqui? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Eu conheci os Estados Unidos, tá? A primeira vez que eu entrei na AutoZone foi nos Estados Unidos também. Eu não conhecia aqui no Brasil. Depois fui conhecer. É uma empresa que foi fundada em 1979, né? Ela chamava AutoCheck. Foi fundada lá no Arkansas. Depois, em 87, ela mudou para AutoZone, o nome. Em 98, ela abriu a primeira operação no México. Em 2000 pulei aqui, né? Em 86, aí eu não vou falar tudo exatamente o que aconteceu, mas em 2012 a gente chegou no Brasil. Né? Hoje a gente é a maior distribuidora para o B2C do mundo de autopeças. Né? Nos Estados Unidos é um dos maiores mercados. A gente tem 6.829 lojas nos Estados Unidos. Né? Quem anda lá quem já foi em Orlando, já foi em Los Angeles, cara, a cada 5 minutos tem uma loja. Né? Só na Houston, não sei se alguém já foi em Houston aqui. Houston deve ser do tamanho de Santa Amaro, no máximo. Tem 200 lojas em Houston. Então, é um mercado gigantesco lá. Né? Porque lá todo mundo tem seu Mustang 76 na garagem, compra uma peça, vou lá, mexe no motor no final de semana. No Brasil, a gente está adaptando esse mercado. Né? A gente tem 155 lojas no Brasil. No México, a gente tem 913 lojas.
já, e estamos caminhando para ir para outros países aí também. Então, a gente é uma empresa americana, como eu disse, uma cultura muito forte, né? Então, a gente tem grito de guerra, né? A gente tem promessa que a gente fala toda vez, a gente tem vários rituais dentro da companhia para não fazer a gente esquecer aquilo que a gente faz, que é ajudar o cliente com problema, né? Ninguém aqui acorda falando assim, cara, acho que eu vou comprar uma bateria de carro hoje, né? Acordei e vou comprar uma bateria, um jogo de embreagem, vou deixar aqui guardado, vai que o meu quebra. Ninguém faz isso. O cliente, diferente da academia, que a gente vai para se sentir bem, para um objetivo, no restaurante, que a gente vai para saciar ali, né, para ter indulgência, com a gente o cliente só vem resolver problema. Preciso de uma bateria agora, preciso de um jogo de embreagem, é para agora. Preciso de um disco de freio, tá caro. Então a gente tem muito e é um mercado que é carente de informação. Né? Tem a repimboca da parafuseta. Então quando você entra na nossa loja, é diferente. Não sei se alguém aqui já entrou, mas convido a todos a irem. Cara, você vai falar assim, cara, eu tô entrando no supermercado. É um ambiente que, para passar confiança pro cliente, né, para mudar o que a gente vê no mercado hoje de autopeças, que às vezes é um balcão, pessoa ali, quer uma peça, você não sabe se é original, não sabe se não é, não sabe se é de um desmanche. Então a gente vem para mudar isso no mercado. Então a gente tem outras empresas também que fazem isso hoje aqui, né, que já está mudando bastante, mas a gente quer se consolidar aqui no Brasil como a maior também. É um mercado fragmentado, mas a gente está trabalhando para isso. E a gente vai falar um pouquinho também, mas eu sou um defensor do Revit, não só do Revit, do BIM, né? Porque é dados, é inteligência. Né? O varejo é protótipo, né? É replicar, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem porque eu ficar fazendo um desenho para cada loja. Né? Então, é ganhar tempo. A tecnologia vai nos ajudar a ganhar tempo. Então, depois a gente vai discutir mais aqui alguns pontos. Muito prazer a todos. Convido todo mundo a me seguir lá para a gente trocar ideia, conversar sobre varejo, conversar sobre pessoas e desenvolver esse mercado. Ninguém que faz faculdade fala assim, vou trabalhar no varejo. Né? Todo mundo que faz engenharia quer fazer o quê? Cara, quero fazer a ponte Rio-Niterói, quero fazer o prédio mais alto do mundo. E às vezes vai cair aqui e vai se apaixonar. Né? Como eu me apaixonei. E não me vejo fora desse mundo aqui, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, Roberto. Até o final do ano passado eu tinha um Peugeot, então eu acordava com essa dor de cabeça. O cara que gosta de sofrer. Eu acordava com essa dor de cabeça de ter que comprar um jogo de freio, ter que comprar suspensão. Embreagem, né? Foi uma época que eu não tenho muita saudade. Enfim. Duas alegrias, né? Duas alegrias na venda. Isso. Uma na compra e uma na venda. Exatamente. E quando passa os 3 meses que tu vendeu também, é um ponto importante. Para finalizar, nossa equipe aqui da frente, Guilherme Parisi. Boa. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui. Depois de voltar aí, depois de um tempo aí, a gente teve em 2023, encontrando o pessoal aqui. E legal de ver algumas caras conhecidas de pouco tempo, de muito tempo. Feliz de rever alguns. Eu tô bem mais econômico, né? Acho que foi gradativo a quantidade de slide, o meu é um slide só. Que eu ganhei esse slide, tá? Ainda falei, gente, não vou conseguir levar material, mas eu vou falar um pouquinho e acho que depois na discussão a gente consegue trocar um pouco mais. O Guilherme Parisi, como falou, também sou engenheiro de formação, também entregando bastante a idade, comecei como técnico de edificações, então antes de fazer faculdade, em 2002 eu já estava trabalhando em obra, então o negócio é meio... o cabelo branco está aqui, mas no varejo eu estou há 12, 13 anos, eu passei bastante tempo no mercado imobiliário, e eu acho que isso também ajudou a dar uma bagagem interessante e trazer uma visão legal para o varejo. Eu acho que, como todos aqui, vive diariamente o desafio de expandir no varejo com toda a peculiaridade que tem o Brasil, todos os desafios econômicos, todos os desafios logísticos e também de cultura, né? A gente falou bastante hoje aqui sobre implantação de ferramentas, os desafios de cultura em transformar o jeito que se trabalha. Então, como todo mundo aqui, buscando eficiência, buscando eficiência em CAPEX, eficiência em prazo, enfim. Então, acho que como todos, esse é o nosso diário aqui. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, rapidamente sobre a Bluefit, um contexto super breve. A Bluefit tem pouco mais de 10 anos.
é uma rede de academias que, no seu começo, cresceu muito por franquias, mas, infelizmente, passou por muitas diferentes gestões. Então, alguns processos e alguns períodos meio nebulosos ou complicados que não pensaram na perpetuidade ou na qualidade de crescimento, de evolução da companhia. Mas há 2 anos, o Mubadala também, então somos irmãos aí de chefe, como a Zamp aqui do Cadu. Também a Mubadala adquiriu metade, então controlando ali o negócio. E de lá para cá veio estruturando o processo todo da companhia, profissionalizando, trazendo gente do mercado para expandir, para crescer. É um negócio que se sustenta em crescimento. É um mercado que está muito em alta. Obviamente foi desbravado aí pelo Smart Fit com muita maestria, então com muita qualidade. Então a gente tem ainda um mercado grande de fitness no Brasil. O Brasil ali está entre o 2º e o 3º mercado do mundo. Muita academia, muita oportunidade ainda de crescimento. Então, tem um espaço para crescer, mas eu tenho convicção de vai se sustentar quem crescer do jeito certo. Quem vai se sustentar, assim como em outros varejos, quem se crescer com o pé no chão, abrindo boas lojas, né? E eu estava ouvindo o Alberto falar de um vai para resolver um problema, o outro vai para ter um prazer e tal. E no fitness, dentro da academia, eu percebi uma coisa interessante. Passei por varejo alimentar, né, no GPA, passei muitos anos na Pets também. E quando você olha para a academia, poucos lugares você vai e fica 1, 2 horas porque quer. Às vezes você fica 1 hora num hipermercado porque passando raiva, né? Nem queria estar lá, compra logo aqui, põe o carrinho e vai embora. Só que na academia o cliente senta no aparelho, bota o fone, fica 1 hora, olha para o teto, olha para o chão, aí ele reclama, nossa, o chão está sujo. Nossa, cara, a lâmpada... Então, parece simples, poxa, mas não tem gôndola para fazer planograma e reabastecer. Mas tem outros desafios importantes que o cliente precisa estar assistido. Então, cada negócio tem a sua peculiaridade, mas acho que no básico aqui todo mundo está querendo a mesma coisa e está buscando essa eficiência. Enfim, vamos falar um pouquinho juntos aqui com as perguntas que o pessoal preparou, mas quem quiser, fique à vontade de escanear para a gente trocar algumas informações, algumas ideias, e estou à disposição. Obrigado pela atenção de todos. Boa. O Thales quer dar uma palavra. Vai lá, Thales. Só falar que o Parisi foi o primeiro varejista a contratar a Constructim antes da pandemia. Cara, eu tava falando, bem, foi assim, 2019, né? Acho que o Thales tinha acabado começando a empresa, e eu falei, cara, eu quero, vamos testar, eu sou o cobaia, vamos fazer, adorei esse negócio, vamos transformar isso. E logo veio a pandemia e me salvou. Não parei nenhuma obra. Eu só parei aqui, eu tive que parar. Parisi, porque... Me tira uma dúvida. Tu já era diretor na época? Eu era gerente. Fica a dica, pessoal. Exatamente. Pô, aqui o pessoal que me ajudou aqui. A galera tá aqui. Muito bom. Boa. Eu quero começar que até a gente tem 3 empresas que estão expandindo, só que de características bem diferentes. A Zamp é obra com 4 marcas, obras muito rápidas, obras menores, mas muito rápidas, muita repetição. Nós temos do outro lado a AutoZone, que é obras mais complexas, obras grandes, e eu colocaria até Bluefit no meio do caminho, porque são obras grandes também, só que com um volume um pouco maior. E nesse trade-off de velocidade e complexidade, começando por ti, Parisi, o que hoje a companhia mais cobra de vocês nesse sentido de obra, e o que é mais cobrado da engenharia, tendo essa visão de expansão, velocidade? Hoje, a nossa maior dor é a simultaneidade. E aí a velocidade vem com isso. Muito porque, como eu contei, a empresa passando por esse processo de estruturação, e o Mubadala entrando com muito apetite de expandir, a gente entrou com uma empresa desestruturada, mas não pouco desestruturada. Estruturada assim, pensa num negócio difícil e bagunçado.
dá uma pioradinha, é aquilo. Então a gente encontrou assim, problemas de nível básico, de não conseguir pagar fornecedor, de não coisas simples assim que qualquer empresa para conseguir girar. E aí com isso tudo a gente teve um acúmulo muito grande no final de 2024. A gente teve, assim como em 25, um volume de inaugurações assim absurdo e desproporcional para a estrutura da empresa. Então, inaugurando 20 lojas entre o dia 15 e o dia 31 de dezembro. Então, assim, não tem como entregar com a melhor qualidade que todo mundo aqui busca. Então, para nós, hoje, o desafio é esse, assim, é a gente conseguir ter uma estrutura flexível para absorver a velocidade que a empresa precisa para inaugurar dentro do ano. E aí o que a gente está fazendo agora são buscando soluções. Então, de tudo que eu já vivi, a gente implantou lá na Pets, lá atrás, Revit e tal, não tem nada. Agora eu estou começando tudo de novo. É como se eu começasse do zero de novo, lá de 8, 9 anos atrás, tudo de novo, para ganhar escala e conseguir vencer essas dificuldades. Então, hoje, a operação cobra qualidade, como eu falei, o cliente fica olhando para o teto, fica olhando para todo lugar, então a gente precisa ter ali. Então, hoje, o maior desafio é simultaneidade e velocidade. E vocês saíram, por exemplo, em 2024, qual que era a realidade de obras antes dessa expansão, assim, por mês? Por ano abriam 12 lojas. A 12 gente abriu 40, 50 lojas agora. E o time saiu de quantas pessoas por quantas pessoas? Saiu de que quando eu entrei devia ter 4 pessoas e a gente agora está com 20 pessoas. Quintuplicou o número de pessoas. Exatamente. E vai continuar essa expansão? Vai continuar. Acho que vocês devem ter lido a matéria na Exame, que a nossa CEO deu. A gente tem uma meta mesmo de triplicar a empresa nos próximos anos. Então é um desafio gigantesco, não só para a engenharia, mas toda a estrutura da companhia. Boa. Indo para o Alberto. Alberto, volume de obras menores, só que eu sei que vocês estão abrindo também CD, estão abrindo partes diferentes. O que é o maior desafio que te impõe hoje? A gente abriu um CD de 35 mil metros quadrados, uma área de 100 mil lá em Paulínia, né, para sustentar a nossa expansão. Né, a gente quer chegar aí pensando que a gente tem 6 mil lojas nos Estados Unidos, 1.000 no México, né, o Brasil aqui, o mercado é muito grande. Hoje a gente só tem de 7 estados. Mas acho que o maior desafio que a gente tem hoje aqui é adaptar a nossa loja para o mercado brasileiro. Né, porque, como eu disse, a gente é uma empresa americana. Então tem alguns conceitos fixos sobre expansão. Né? Eu quero abrir naqueles malls, tudo retinho, planinho, que não é a realidade daqui. Né? A gente está estudando uma obra aqui na Brasilândia, cara. É 8 metros de desnível. Como é que eu faço isso? Então, como criar um modelo de loja, como criar que atenda a operação. Então, às vezes, vai ser uma loja menor, que atenda o nosso salão de vendas, que tenha um hard parts robusto, mas que seja próximo para a gente fazer uma logística, né? Porque, de novo, o nosso negócio é um pouco diferente, porque o cliente ele não quer ir na minha loja, ele quer resolver um problema. Então eu preciso garantir que a peça que ele quer comprar chegue no mecânico dele, ele não precisa sair de lá com disco de freio. Ele precisa garantir que o disco de freio chegue. Então ele pode vir na minha loja para comprar aqui a peça e entrega a peça da loja de Guarapiranga no mecânico dele, para fazer o serviço. Então o nosso maior desafio hoje é como criar esse mecanismo das lojas, a gente conseguir fazer lojas mais econômicas, como sempre, mais rápidas, mas sem perder o nosso padrão de marca, né? Porque no Brasil a gente já está na parte de acelerar, né? A gente não está mais consolidando. Então a gente precisa acelerar, chegar em 500, né? O objetivo final lá são 1.000 lojas. Então, como é que a gente acelera isso para abrir loja na Vila Olímpia, sendo que a nossa loja, a gente precisa de um terreno de 2.500 metros. Para abrir uma loja na Vila Olímpia, em Pinheiros, eu vou concorrer com o mercado imobiliário. Aí não dá. O terreno de 5 milhões, uma semana depois está valendo 10, porque tem um prédio querendo construir lá. Então, ir para o mercado imobiliário é só abrir, né? Faço mais 2 andares e resolvi o problema, já consegui esse dinheiro. Então, a gente tem esse desafio de abrir, de desenhar lojas para acompanhar o modelo de negócio que a gente quer construir aqui no Brasil. Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Nossa loja é grande, mas ela não é difícil de fazer, né? Quem já foi aqui é uma caixa, alvenaria estrutural, cobertura. Então, a gente está tropicalizando alguns pontos, né? A gente usa TPO na cobertura de Maracanã, da Arena Corinthians. Não precisa.
se der para pagar, a gente faz, mas se não der, vamos fazer. Todo mundo aqui tem telha, sanduíche zipada, né? Por que a gente não pode ter? É mais barato. Então vamos mudar. A gente tem treliças gigantes. Aí, tudo isso a gente está redesenhando. Então talvez esse seja um dos nossos objetivos. Como montar o nosso modelo de loja para atender o mercado brasileiro aqui. Hoje os projetos eles são americanos ou já está em o padrão brasileiro? Como é que está funcionando isso? A nossa loja é Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos, né? Quem entrar numa loja lá e entrar aqui é a mesma coisa. O mesmo piso, a mesma cobertura, o mesmo desenho de treliça. Hoje os projetos já são todos feitos aqui e a gente está desenvolvendo novos projetos. Então, a gente não podia até, né, era um crime colocar um pilar dentro da loja antes. Né? Hoje é aceitável, porque isso reduz o custo. Não precisa ter um vão de 20 por 40, né, sem nada dentro. Então, a gente está desenvolvendo isso para que não atrapalhe a operação. Então, não posso colocar um pilar em qualquer lugar. Tem que ser um pilar para não atrapalhar a visibilidade. Então, é isso que a gente está desenvolvendo hoje aqui. E aí a gente está com parceiros, né, que trabalham com a gente desenvolvendo esses projetos. Mas o que eu acredito muito é criar valor. Né? Então, se alguém quiser ser parceiro da AutoZone, né, eu sempre falo assim, cara, que problema você vai me resolver? Que me traga custo, eu já tenho, com pessoas que fazem isso, prazo eu já tenho e qualidade eu já tenho. Qual o problema que você me resolve? Cara, eu consigo resolver outro. A gente vai fazer uma loja em Curitiba com painel isotérmico, né? Cara, é uma loja diferente. O que eu vou ganhar isso? Prazo. Saindo ao alvará, com 60 dias a minha loja está pronta. Que é só montar, é Lego. Então isso resolve um problema. Então vamos testar. Então eu acredito que isso são coisas que a gente está fazendo aqui na parte de projetos aqui no Brasil. Para tropicalizando para ideias. Então, o Alberto está aberto a novos parceiros também. Cadu, 4 marcas diferentes, tem franquia no meio. E fala um pouco dos teus desafios aí, o que implica no setor de engenharia. Kelvin, vocês estão me ouvindo? Obrigado. Kelvin, vou falar uma coisa aqui que pode parecer um pouco maluquice, mas eu vou falar o que me tira o sono. Mais do que aqueles números que eu apresentei aqui para entregar esse ano, números são consequências. Eu não tenho dúvida que a gente vai entregar aqueles números. Óbvio que depende de alguns fatores, não tem todos os contratos, depende também de uma esteira rodar, time de expansão, legalização, mas eu não tenho dúvida que a gente como empresa vai entregar esses números. Qual é a minha maior preocupação hoje que me tira o sono? É o como nós estamos entregando isso. Porque não pode ser de qualquer jeito ou qualquer custo. E ter certeza que nós estamos atuando de uma forma que nós estamos no caminho de entregar os números, mas que a cada dia a gente está fazendo melhor do que a gente fez ontem, que a gente está atuando na melhoria de processos, nós estamos atuando em processos, estamos estruturando, porque a Zamp, né, apesar de ter bastante tempo também, é uma empresa que já foi e é uma empresa muito forte em expansão, já inaugurou muitas lojas. Ela também passou por uma reestruturação recente, ano passado, trocamos de CEO, muitas diretorias novas, então houve uma reestruturação da empresa, né? E aí óbvio que a gente precisa também, né, que o Guilherme comentou aqui também, atuar numa reestruturação. Ano passado a gente focou muito na estruturação do time, né, porque uma estruturação de uma empresa, né, é um planejamento estratégico como esse, que a gente está mirando 5 anos de expansão, são 3 pilares sempre que a gente tem que estar atento. Cultura e valor, que a empresa tem muito forte já, graças a Deus. Pessoas e processos. Ano passado a gente atuou bastante na formação do time, da nossa composição, tem uma espinha dorsal, então um time realmente que é muito... Boa parte do time já existia, né, e trazendo também, compondo algumas lacunas que nós tínhamos, seja uma liderança ou mesmo compondo o time também. Hoje, né, porque boa parte do time está aqui também, eu não tenho dúvida que hoje a gente tem um dos melhores times, se não o melhor, mas um dos melhores, até para não ficar bravo, mas um dos melhores times de engenharia do varejo brasileiro, não tenho dúvida disso. Ponto. Só que só isso não basta. Né? E aí é onde a nossa grande preocupação esse ano estamos atuando para que os nossos processos estejam focados em entregar 1000 lojas nos próximos anos e não abaixar da cabeça na tarefinha do dia para a gente entregar os números desse ano. Então, o quanto que a gente está nos provocando, porque o dia a dia nosso aqui é isso, é pressão, é reduzir CAPEX, é contratar, é ver legalização, ver projeto, a gente abaixa a cabeça e vai e não sabe para onde a gente está indo, né? Então,
voltando, né? Acho que o que mais me tira o sono é ter certeza que nós estamos, eu entendo que sim, mas estamos atuando numa estruturação que iremos entregar os números desse ano, mas que a gente vai entregar ano que vem ainda mais com menos esforço do que a gente fez hoje. Sendo mais produtivo, com mais otimização, conseguindo reduzir CAPEX, conseguindo aumento de qualidade. Né? E óbvio que isso não é só o nosso time, move todo o ecossistema. Né? Não adianta achar que a gente já fez sozinho, eu vou precisar dos melhores parceiros do mercado de varejo, vou precisar dos melhores processos, ferramentas, umas coisas muito legais que a gente viu aqui, depois eu quero conversar também, que vão nos ajudar a chegar nesse cenário. E hoje, por exemplo, a gente viu os números que tu botou até de net, que tu vai ter de lojas. O teu pico no ano de lojas simultâneas que tu falou para entregar, qual que vai ser mais ou menos de... Acho que é dezembrão, né? Dezembrão vai Dezembrão, estar mas mais ou menos bombando. quantas obras simultâneas, o pessoal ter uma ideia? Vai chegar um momento que a gente vai ter aí mais de 50, 60 obras, com certeza. 50, 60 obras. Com tu vai ter certeza. isso inaugurando no mês de dezembro, por exemplo. Então tu vai ter gente, duas... óbvio que a gente vai evitar que chegue nesse Isso. cenário, mas a gente sabe que o último trimestre vai ser, né? Correto. Apesar, porque a gente, Burger King, majoritariamente, 99,99% das nossas lojas são drives, que dependem de licenças, né? Que tem todo um caminho para percorrer para a gente poder começar as obras. É muito parecido que provavelmente o Alberto tem também, né? Então, e todo o cronograma já mostra um último tri forte nesse sentido. Óbvio que a gente conseguir antecipar, vamos antecipar para ter uma cadência melhor nesse sentido, mas sim, em algum momento do segundo semestre, a gente vai estar beirando as 50, 60 obras simultâneas, com certeza. É bastante coisa. É bastante coisa. Pessoal, até se alguém tiver alguma pergunta, eu vou fazer mais uma ou duas. Eu tenho mais algumas perguntas que depois eu posso continuar, mas se alguém tiver, eu vou fazer mais uma ou duas e vou abrir para vocês também perguntarem. Alberto, tu comentou sobre BIM, que tu é bastante defensor até do David, e aqui a gente falou um pouco sobre captura da realidade avançada com o Vini, que ele faz escaneamento, nuvem de pontos, etc. E BIM. Vocês aplicam isso hoje? Você tem uma cultura do BIM, de escaneamento, alguma coisa? Como é que funciona lá? Hoje não, né? Eu visitei a sede da companhia lá em Memphis agora em janeiro e a gente articulou junto com o time de Store Dev lá dos Estados Unidos para implantar o BIM, né? Então, porque as nossas lojas são iguais. Então, a gente vai construir o Revit, primeiro e depois passar por o BIM, né? Então, e a gente não usa essa tecnologia, né? A gente teve até o Vini estava apresentando ali, veio na minha cabeça um problema que a gente teve na aula que a gente acabou de inaugurar agora, lá em São José Barreiro, em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Cara, a gente começou a fazer a obra, depois descobriu, expansão aqui começa antes, né? Então, vai um pessoal de real estate, deve ser na maioria das empresas aqui, vai lá, escolhe o site, negocia com o proprietário e é isso que a gente tem. Até depois assinar o contrato, a gente vai lá e começa. Cara, ele tinha a viga pilar de 15 centímetros para segurar um prédio de 8 metros de altura. O proprietário falou, tá pé? Falou, tava de pé, né? Graças a Deus. Mas até quando? Né? Então, se a gente tivesse um levantamento, a gente poderia ter... Depois tive que renegociar. E, cara, eu gastei quase R$400 mil a mais de reforço estrutural lá. Né? Eu não ia ficar com o pilar daquele. Então, são pequenas coisas que a nuvem de pontos me ajudaria a isso. Então, a gente quer trazer esse tipo de tecnologia agora, porque eu entendo que isso a gente ganha tempo. Então, isso me deslocou time para Florianópolis para fazer levantamento, né? Fizemos lá com o equipamento estático depois, mas se eu tivesse isso, só que ficou lá 2 dias fazendo. É muito mais demorado, e aí eu já... Foi agora foi em dezembro agora. Não, mas eu não fui, né? Até eu fui uma vez, infelizmente. Né? Torço para abrir logo a loja em Fernando de Noronha, mas talvez demore. Então, acho que a tecnologia ajuda a gente na tomada de decisão. Eu até fiz um comentário com uma amiga minha no LinkedIn sobre isso, né? É a decisão correta, a tecnologia vai nos auxiliar nisso. Cara, se eu vou fazer ou não essa loja, se eu tiver uma nuvem de pontos, eu consigo saber. Porque depois que eu assinei o contrato, eu vou ter que abrir. Então, às vezes, depois vem um custo. Tô com outro problema agora, uma loja no Rio, com talude lá, cara. Se tivesse uma... Né, tô até pensei já em contratar para fazer o levantamento. Olha aí, Vini. Oportunidade. Vini, oportunidade. Vamos boletar. É muito mais fácil de fazer assim do que eu colocar um ambiente estático num paredão de 12 metros de altura. Né? Então são pequenas coisas que a gente consegue ter mais velocidade com a tecnologia. Então, hoje a gente não faz, porque na maioria das nossas lojas, né, a gente vai lá e derruba,
faz a nossa loja, do jeito que a gente conhece. Então, eu não preciso que eu vou fazer, mas indo para reformas, indo para outros bairros onde eu vou ter que me adaptar mais ao mercado, que o mercado tem, isso vai fazer total diferença para a gente. Hoje, para fazer por exemplo, esse levantamento desse ponto que vocês vão fazer uma futura loja, vão fazer reforma, como é que tu faz esse primeiro levantamento? Vai alguém lá da tua equipe ou tu contrata alguém para fazer essas medidas? Como é que é feito isso hoje? A gente contrata. Contrata uma empresa para... parceiros nossos que fazem esse tipo o levantamento plenialtimétrico, né? Então, mas tem erro, né? Porque acaba sendo manual. Esse que a gente quer, aí tem uma diferença de preço, né? E preço é investimento. O que você agrega de decisão ali, né? Então, às vezes tem erro, né? Erra 20 centímetros no nível da loja, uma loja em Contagem ficou 20 centímetros mais alta. Depois, quando o mall foi construído, falou, e agora? Porque o topógrafo errou lá. A gente fez exatamente o projeto. Só que o topógrafo errou no começo, a loja ficou mais alta. Depois, quando o mall foi fazer, o estacionamento não encontrou. Aí teve que quebrar e fazer toda uma adaptação. Então, isso é custo, né? Quanto que custaria o levantamento? R$4.000. Me custou quase 100 para fazer lá o piso novamente. Então, essa inteligência ajuda a gente nisso. Não, muito bom. Parisi, me tira uma dúvida. Vocês estão com volume muito grande, obras grandes também. Metodologia construtiva, o que é majoritariamente vocês utilizam? Estão testando alguma coisa diferente? Não mais tradicional? Imagino que seja pré-moldado a grande parte, né? Então, nosso modelo de expansão é baseado 99% em BTS ou reforma. Então a gente não faz greenfield, não viabiliza hoje para o nosso negócio. Na verdade, uma loja a gente vai fazer esse ano, que na verdade que é uma loja do terreno do zero, com aporte do investidor. Mas 99% é reforma. Então, brownfield. E BTS. Então, às vezes, a gente já pega o prédio já com recheio ou para rechear. Então, a gente... não tem muito escapatória ali. A gente avança muito onde pode, com equipamentos de obra mais seco, então drywall, piso vinílico. Então, a gente tem as nossas construções são bem nessa linha. Só de não ter um piso de concreto para fazer, né, já é um alívio. Então, nossa metodologia ainda acaba sendo mais cerceada pelo modelo de implantação. Não, boa. E pensando nisso, o que era meu ponto? Quais são as oportunidades tuas para reduzir CAPEX? Porque hoje, cara, isso deve ser cobrança o tempo todo. Então, além de metodologia, onde é que vocês veem que é principalmente a redução de CAPEX dentro da Bluefit? Ar-condicionado? Cara, que é? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? Mas o que eu tenho falado é que se você já fez um trabalho, a gente já fez isso também, alguns aqui com certeza já fizeram, que é aquele trabalho que eu chamo de cortar a unha. Cara, é trocar a Deca por Docol, é trocar o piso da Eliane X pelo Y. Cara, são ganhos que eu falo, provavelmente a gente não tem uma bala de prata, mas a gente tem umas balas de chumbinho aí que a gente vai pegando e vai fazendo esse tipo de trabalho. Mas esse tipo de trabalho, ele não é um game changer. Ele é um trabalho do dia a dia. Ele vai te ajudar a te manter saneado. Para mim, tem algumas outras oportunidades que estão... que depois que você passa dessa linha de eficiência, de ajustar projeto, cara, tirar a sala de quadros do fundo e pôr perto da entrada de energia, sabe? Coisas meio basiconas. Depois que você já deu aquela refinada, a gente vai precisar olhar para outras coisas. E uma das análises que a gente tem ajudado muito, e eu acho que é muito papel da área de arquitetura e de engenharia, é fornecer dados para a companhia para tomar certas decisões. E um dos projetos, os primeiros projetos que a gente fez, continua fazendo, é o de eficiência operacional. Então, é aproveitamento de área, é entender quantos alunos por metro quadrado eu preciso para atender aquele público. Eu preciso ter todos os serviços em todas as lojas? Quanto custa o metro quadrado de tal área, de tal sala, de tal trecho da academia? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, porque reduzir metro quadrado é o que mais tira CAPEX, é o que mais traz resultado na veia. Ali está uma bala boa ali. Talvez não seja de prata, mas seja de bronze, vai. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, em fazer esse tipo de provocação e aí levar esses números junto com a operação. Qual é o número, qual é a ocupação de alunos por metro quadrado numa aula coletiva? Cara, dá para reduzir essa área? Dá para juntar essas duas e fazer outra? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. E outras oportunidades que a gente tem feito
também tem muito a ver com a área de suprimentos e compras, que são as compras estratégicas, é ampliar o faturamento direto, é ampliar compra direta e, eventualmente, importação de alguns materiais, que também é uma frente que a gente está trabalhando. Então, a gente está num ponto que acho que muitos estão aqui, você chega num certo limite, dali para frente você tem o perigo de descaracterizar se você mexe demais. Pô, não mexer numa tinta, né? Pô, se mudar a cor lá, ou o tipo de tinta da AutoZone, acabou. Então, não dá tem algumas coisas que você não pode mexer, então a gente tem buscado alternativas mais impactantes que vão direto na inteligência do negócio e questionar algumas coisas. Então a gente tem tentado trabalhar com esse tipo de mentalidade em ser uma área de engenharia e arquitetura que leva informações para a tomada de decisão. Isso é bem legal. Não sei se o pessoal quer comentar, claro. Pode sim. E a gente estava conversando num outro retail que uma loja de um supermercado também faz análise de, poxa, faz sentido ter padaria nessa loja específica ou não? Então, Cadu, vai lá. Não, até foi um case que eu trouxe na época da empresa anterior, mas exatamente isso. Só queria contribuir. A gente fala muito em reduzir CAPEX. Reduzir CAPEX é fácil. Se quiser, eu corto 200, 500 mil reais um projeto, faço. Consegue cortar um monte de coisa. Mas beleza, aí de repente você vai descaracterizar a loja, você vai perder a experiência do cliente, vai perder identidade de marca, vai atrapalhar a operação. Então, a gente busca muito trabalhar na otimização do CAPEX. Parece a mesma coisa, mas não é. A gente teve um resultado muito legal. A gente teve aí, do ano passado, praticamente todos os baselines dos nossos projetos, uma redução aí minimamente de uns 15% no CAPEX dos nossos projetos, para poder realmente até ter um CAPEX mais saudável e poder alavancar, inclusive, os nossos projetos, né? E aí, vai muito o que o Paredes comentou. É você começar a questionar o as-is, né? É usar o porquê. Por quê? Para quê? Né? Se não vai afetar a experiência do cliente e não vai afetar a operação, atua. Mas aí, óbvio, você tem um cliente interno, não sai fazendo as coisas sem... No fim do dia, é a área de operações que vai poder falar o que pode e o que não pode. E aí você tem que ter esses outros times parceiros para poder atuar nesse projeto, né? Então, você vai dentro de uma cozinha do Burger King, né? Você tem um investimento muito alto só em equipamentos, né? Posso nacionalizar o equipamento? Não posso? Eu preciso desse equipamento? Tem BU que a gente chegou à conclusão, cara, posso tirar esse equipamento? Só esse equipamento aqui é 50 pau. Pô, fui nos Estados Unidos lá, fui no Chile, eles não usam. Pô, vamos fazer sentido, vamos fazer um teste? Corta, só que não sou eu que vou falar que vou cortar, eu preciso do parceiro, a parceria das áreas de negócio nesse sentido, né? Então, e aí de novo, é otimizar CAPEX. Preciso de câmera fria? Posso trocar por uma geladeira? Posso trocar por um freezer? Né? E aí começar a questionar e provocar, questionar se existe, né? Você vai ouvir um monte de não, mas você vai ouvir sim também, né? Testa, volta, deu certo, não deu, mas e você tem primeiro esse projeto de otimização de CAPEX, né? A gente chega a coisas pra gente que são muito relevantes, entender os utensílios, né, cara? Tem uma loja lá, se deixar a operação pede 200 itens da pinça que ele precisaria de 5. Então você tem que questionar por quê, e aí vai. Então, e aí de novo, não existe uma bala de prata. E no fim do dia a gente vai ver que a construção civil, óbvio, que é praticamente a curva A, que você vai cortar a grama e vai chegar ali um mato alto, e mas vai chegar uma hora, acabou, né? Você vai conseguir melhorar um pouco, você vai trabalhar em metodologias, que é um pouco que a gente está fazendo agora, beleza, acho que eu cheguei aqui, estressei, não consigo mais otimizar mais as nossas obras para conseguir ser mais efetivo no CAPEX, beleza, o que a gente tem que fazer? Vou contratar diferente, vou chamar os parceiros daqueles, cara, o que eu posso fazer para a gente ser mais otimista, para ser um ganha-ganha. Eu não quero contratar uma, você quebrar e não volta mais para não. Quero que você continue trabalhando para mim. Então, como que a gente pode fazer junto? Então, a gente está fazendo reuniões com as consultoras assim. O que eu posso fazer diferente? Ou faz sentido um sinal aqui melhor, pagar um pouco mais rápido? Faz sentido eu fechar um pacote com vocês de 5, 10 lojas? De novo, aí você não está afetando mais na sua obra, você está afetando uma outra modalidade. Aí você precisa de um time de compras também para te ajudar nisso. Compliance, de repente você vai fazer alguma coisa que depois vai ser questionado. Então, traz compliance junto. Então, é todo um ecossistema que você usa, e aí, obviamente, depois não adianta otimizar o CAPEX no teórico e chegar na prática e estourar. E aí depois você tem a governança, né, de conseguir trazer esse saving para dentro de casa e realmente fazer os projetos dentro do que você planejou, que também é um outro desafio sempre.
né, que também a gente teve um sucesso muito grande. A gente, no teórico, estimou uns 10 e na prática entregou mais ou menos uns 15, né? Então, que inclusive era uma meta que a gente tinha de bônus e ajudou bastante a acelerar esse sentido, né? Então, contribui um pouquinho nesse tema de CAPEX, porque é muito relevante. Eu sei que todo mundo aí tem essa dor aí. Ninguém deve ter essa dúvida. Pessoal, eu quero dar uma animada em todo mundo. Eu quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta específica, pessoal? Algum complemento sobre aquilo que a gente falou? Só fala o nome e a pergunta da empresa também. Sou Renner Perussi, da Binar Construtora. Aqui a gente está um pouco tempo no mercado aí, já conhece várias caras. Eu queria colocar um ponto para vocês aí, que é a fidelidade. Fidelidade desde o projeto, porque vocês dançam, eu sei que são empregados e uma hora está numa empresa, depois vai para uma outra companhia e leva às vezes o time. E a gente que recebe como construtora os projetos aí de vocês, muitas vezes o outro time vai e perde toda a história daquele que estava lá, entendeu? E desenvolveu um trabalho super bem feito, com projetistas super capacitados, e aí entra o outro e vem um projeto sem pé e sem cabeça e volta tudo para trás. Então, acho que esse ponto de fidelidade, eu não sei como que vocês tratam isso, é um ponto que acho que é muito importante. Parceria, a gente sempre fala que a parceria é caracu, né? Mas a gente acho que é muito importante pensar desse lado de fidelidade, para onde a gente consegue, com certeza, colaborar muito, porque é o quem põe a mão na massa, né, para fazer as coisas. Posso só falar rapidinho? Claro, à vontade. Acho que esse é um ponto super importante. Uma das coisas que aconteceu na chegada, na estruturação do time, foi justamente a gente mudar essa cultura que existia, até por uma empresa que estava bastante desorganizada, né? E a gente entendeu, e a gente deu oportunidade, testou e viu que muitos parceiros não iam mais funcionar. E a gente foi bem claro com essas pessoas. Não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas às vezes as construtoras não estavam empenhadas em aderir a uma tecnologia que a gente estava ali colocando para ser usada, como a Constructing, que é um parceiro de muito tempo aqui, ou qualquer outro tipo de iniciativa. Então a gente percebeu essa dificuldade. E dificuldade também de seguir os padrões que agora são assim, né? Então tem uma dificuldade. Falar, mas o time não fazia antes. Falei, cara, não fazia antes, mas agora tem que fazer. Agora a gente mudou, agora a mentalidade mudou. Eu acho que é muito de a gente aqui, todos aqui como gestores, de fato, ter esse cuidado de tratar com clareza e com transparência os fornecedores, tanto de projeto quanto de construção, de obra, para que os dois lados tenham a tranquilidade de saber o que estão recebendo e o outro saber o que está fornecendo. Então, tem um pouco dessa, talvez, uma culpa, entre aspas, nossa aqui, de nem sempre ser transparente e claro nas comunicações. Acho que esse é um ponto fundamental e eu concordo e entendo essa dor aí. Posso completar também um pouquinho aqui? A gente está passando por esse momento agora na AutoZone, né? Na parte de projetos. A gente tinha times de projetos, né, projetistas de elite que trabalhavam para a gente, só que não bate mais com o momento da companhia. Então, claramente, a gente tem uma perca. Né? A gente trabalhava com a LPE para piso. A LPE, cara, né, todo mundo conhece. A gente trabalha com a estrutural para estrutura. Né? Só que o projeto é bem magnífico, mas o preço. Então, óbvio que a gente tem uma troca, né? E assim, a gente tem que trazer para a nossa realidade, porque diferente das construtoras, os projetistas, que o negócio é fazer obra de construtora, é fazer projeto, não é um negócio da AutoZone, não é um negócio da Bluefit, não é um negócio da Zamp fazer obra. O negócio das empresas são outros. Então, a gente tem que ir modulando esse mercado. O que é o que eu preciso? Eu falo muito isso para as construtoras, né? Cada construtora tem seu tamanho. Né? Tem construtora que só me chama, que está no norte, a gente tem poucos fornecedores, né? A gente tem uma metodologia de ter poucos, mas sempre trabalhando com a gente, para não ter erro, né? Porque se eu trago toda hora um cara novo, o meu time precisa trabalhar toda hora. Ensinar, porque vai ter erro. Então a gente com os mesmos, a gente consegue desenvolvê-los para que ele consiga tocar sozinho a obra. Porém, eu falo muito para eles,
você tem que pensar em sempre me ajudar a fazer melhor, a fazer mais barato, a fazer com mais tecnologia, propor as coisas pra gente. Então acho que esse é muito o conceito da parceria, né, que é o que a gente busca. Como que um parceiro agrega valor para o meu negócio? Cara, eu não quero fazer... tem um jeito aqui que não precisa fazer em bloco estrutural só loja. Se eu fizer assim, 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 cara, desenvolve. A gente tá fazendo uma obra agora que a construtora, a gente fez a licitação, ela ganhou com um projeto. Ela falou, em 15 dias, ela me apresentou outro projeto e falou, eu faço mais rápido se eu fizer assim, em pré-moldado. Você consegue me entregar no prazo? Consigo, então vamos fazer. Então é trazer esse tipo de solução pra gente, né? Porque, o nosso negócio, como eu disse, não é fazer obra, não é fazer projeto. Então, né, tô vendo o pessoal do Leroy aqui também, o negócio deles também não é. Né? São lojas gigantescas que eles têm. Né? Então, o que a gente tem que procurar dos parceiros é resolver esses nossos problemas. E a gente vai trocar de fornecedor ou não muito nesse cenário. Né? Tem construtora que é maior, vai fazer a obra do atacadão, não vai fazer minha obra. Porque uma obra, né, chutar aqui, né, uma obra de 15 milhões, o cara não vai se interessar pela minha. Então, mas eu tenho construtoras que se interessam. Do mesmo jeito que quando eu precisei fazer algumas reformas em algumas lojas, eu fui falar com as minhas, não interessou. Quero uma obra de 200 mil, 300 mil. Cara, para quem faz obra de milhões, não interessa. Então a gente tem que ir entendendo esse mercado para ir se adaptando. Deixa eu tentar contribuir um pouquinho também. Né? E obrigado pela pergunta, Renner, já se conhece um tempinho já, né? Mas assim, óbvio que o varejo é dinâmico. As pessoas acabam, né, às vezes mudando aí de empresas e muitas vezes acaba perdendo um histórico que acaba acontecendo. É difícil, né? Pô, tava numa empresa anterior, já mudou bastante coisa lá, pelo que eu sei. Mas eu vejo uma tendência, e acho que até, de novo, a gente não combinou de speech, mas muito alinhado a isso, de trabalhar com menos fornecedor e mais parceiro, mais genuinamente. Né? Óbvio que, de novo, nesse momento você não está trabalhando lá com a gente, né? A gente está conversando, vamos conversar para ver uma oportunidade nesse sentido. Porque no fim do dia, eu vou falar qual que é o meu sonho, tá? Um dos sonhos, dos meus sonhos, é acabar com todos os grupos de WhatsApp e não ter mais grupo de WhatsApp de obra. Isso para mim é a maior produtividade do mundo, é grupo de WhatsApp de obra. Sabe? É só para... Bom, desculpa. Mas por que isso? Porque de algum momento a obra está dependendo da gente. E por que ela está dependendo da gente? Porque alguma coisa eu não fiz direito. Ou eu não fiz um bom projeto, ou eu não defini um bom escopo, ou eu não contratei a pessoa certa, ou a empresa certa. Acabou. Se eu fizer bem feito esses três, eu te entrego, fazer consultora e fornecedor. Está aqui, ó. Me entrega, me avisa, só que eu quero ir lá só cortar a fita. E aí não vai precisar de grupo de WhatsApp. Mas existe um cenário, e volta um pouco ao que eu falei, estamos caminhando nesse sentido para chegar nisso, né? Uma parte do time que está aqui, sabe, eu cobrei dele, gente, eu não quero vocês em obra. Se vocês estão em obra, vai na obra porque você quer ver lá, porque você gosta de obra, legal, mas não porque ela precisa de você. Se a obra precisa de você, tem alguma coisa errada. A gente tem um monte de coisa fazendo no escritório, tem um monte de coisa que é nosso core business, é nosso negócio. Então, né, e aqui a grande provocação pra gente, principalmente aí para as empresas de varejo, cara, se o nosso time tá ficando muito em obra, que não é fazendo o que a gente tem que fazer, alguma coisa tá errada. E acho que é isso que a gente tem que evoluir, e para isso os parceiros são importantes. Ter as melhores construtoras. Só que eu só vou ter as melhores construtoras se eu tiver também o valor certo para contratar eles. Também vou fazer bem minha parte. Aí as boas construtoras vão querer trabalhar comigo. Senão vai ficar só naquele tier list ali, que é aquela que você vai só naquela agonia, né? Então acho que é muito nesse sentido. É caminhar para isso. Né? Meu sonho é isso, é fechar um melhor projeto com o melhor escopo, né? Com as melhores empresas, e acabou. Me fala o dia que eu vou lá cortar a fita, tá? E trabalhar para isso é importante, as parcerias, né? A gente tem modelos de lojas diferentes. Eu tenho um Burger King que majoritariamente são lojas de drive. Eu tenho Popeyes que 100%, ou também majoritariamente, são obras de food court, que é de shopping. Tem o Starbucks, que é um mix, que é um modelo de loja, que o projeto veio de Miami, que exige um nível de acabamento. Aí cabe a gente também fazer uma inteligência de esse parceiro vai me atender aqui.
esse vai me atender aqui, esse pode um pouquinho dos dois, e a gente fazer a inteligência e colocar também as empresas certas no que a gente precisa. E nós não queremos 20 consultoras para cada uma das marcas. Nós queremos 5, 4, 5, 6 bons que vão estar acabando uma obra, vai estar começando outra e vai estar me cobrando porque está acabando, o time está parado e quer já mandar para outra, e a gente vai estar alimentando esses parceiros para estarem continuando com a gente. E eles, aí vai na linha que o Alberto falou, eles vão ser cada vez mais eficientes, eles vão conseguir cada vez mais mostrar que o meu projeto pode ser eficiente, porque eles são, né, vocês são as consultoras, a parte técnica que tem que portar a engenharia para a gente, e a gente vai construindo esse ecossistema junto para que seja uma relação ganha-ganha. É isso que a gente tem que buscar. E eu vejo, sinceramente, genuinamente, que o mercado está caminhando para isso. Cada vez mais eu vejo as empresas de varejo tirando um pouco, né, aquele sentido de, cara, quebra a consultora, traz outra e vai. Porque no fim do dia sai mais caro, a gente sabe disso. Né? Pessoal, eu sei que provavelmente o pessoal tem mais perguntas, mas até pra gente ter um espaço depois de descontração para poder conversar, tenho certeza que o Alberto, o Guilherme, o Cadu vão poder tirar as dúvidas de vocês. Mas, primeiramente, eu queria agradecer vocês três pela disponibilidade, pela troca aqui. Obrigado mesmo. Sei que a agenda de todo mundo aqui é concorrida, mas vocês conseguiram trocar um pouco. Ainda mais chegar às 6 da tarde aqui também é cruel, né? No meio da Paulista, 6 da tarde. Eu já dei esse feedback, eu já dei. Eles não me ouviram, na primeira vez. Mas, muito obrigado, a gente vai ter esse momento. Eu queria agora, até antes de a gente finalizar, tem algumas informações que o time pediu para passar para vocês. Tem alguns QR Codes espalhados que vão ter as fotos do evento. Quem quiser as fotos para botar no LinkedIn, para postem, marquem a Constructing, a gente sempre gosta. E outra coisa importante é muito, como o Cadu falou, ele já deu esse feedback, se for importante para vocês. Peço que todo mundo tire um tempinho para preencher nossa pesquisa de satisfação. Ela é importante, então inclusive o pessoal falava, poxa, era aqui na Zona Sul, a gente trouxe agora para Paulista, será que o pessoal vai ficar feliz? A gente pode mudar horário, pode mudar dia, disposição, mais tempo de painel, menos tempo de painel, tira o Kelvin lá da frente. Então, por favor, tirem esse tempo para preencher. E depois que preencher, a gente declara aberto o nosso happy hour. Eu acho que não tá chovendo, né, pessoal? Não, a gente vai ter liberado a vista mais bonita de São Paulo. Então a gente vai ter aberto também o ambiente externo. Então, muito obrigado a todos pela presença.